Cheguei ao jantar natalino com o braço direito todo engessado e apoiado numa tipóia caseira. Minha cunhada Laura foi a primeira a me avistar na entrada, e o rosto dela empalideceu na hora. Meu Deus, Beatriz, o que rolou com você? Tomei uma inspiração profunda, apertando a alça da minha bolsa com força. Em breve, vocês vão sacar tudo, falei devagar, enquanto entrava aos poucos. Foi o momento em que avistei meu filho, Daniel, na sala de estar, bem ao lado da mulher dele, Camila. Ele fixou o olhar no meu braço, exibiu aquele sorriso enviesado que eu tanto conhecia e proclamou em voz alta: Minha mulher te ensinou uma lição, mãe. Você colheu o que plantou. O quietude que se instalou ali foi de gelar a espinha. Mas antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar você está vendo esse vídeo. A gente adora descobrir até onde essas narrativas estão se espalhando. Agora, vou recuar um pouquinho para contextualizar como cheguei nessa enrascada. Eu sou Beatriz Santos, 59 anos, e até uns meses atrás, acreditava piamente que minha família era comum, sem luxos, mas sólida. Eu atuava como enfermeira por 25 anos, educando meu filho sozinha, após a perda do meu esposo Paulo, num acidente laboral, quando Daniel contava só 8 aninhos. A partida de Paulo me destruiu, mas gerou um lado positivo, um seguro de vida farto e uma compensação da firma que totalizaram perto de 800 mil réis. Administrei essa grana com esmero ao longo dos anos. Quitei os estudos superiores de Daniel. Adquirei um AP modesto, porém aconchegante, e ainda restou uma bela soma investida para minha velhice. Daniel se formou em administração e topou com Camila no emprego onde atuava. Ela era atraente, amigável e aparentava curtir ele de verdade. Ficaram prometidos por 1 ano e uniram-se num casamento encantador que eu custeei quase todo. Naquele tempo, senti uma alegria imensa em oferecer isso para o meu menino. No fim das contas, ele representava meu mundo inteiro. As encrencas surgiram de mansinho, como costuma ocorrer. 3 meses após o casório, Daniel me telefonou alegando que eles enfrentavam apertos no bolso. A companhia havia postergado o pagamento dele e urgia grana para o aluguel. Liberei 5.000 diários, sem titubear. 1 mês adiante veio a prestação do automóvel. Em seguida, um contratempo de saúde com Camila. Depois, uma chance de aplicação que não dava para adiar. Em 6 meses, eu havia repassado quase 50 mil reais. Sempre que eu questionava sobre a devolução, Daniel desviava o papo ou afirmava que estava acertando os trâmites. Camila invariavelmente sorria e me elogiava por ser uma sogra tão tolerante. O que de fato me perturbava era o jeito como eles tratavam o tema financeiro. Não soava como um pedido de empréstimo, mas como se eu fosse obrigada a se a fornecer. Afinal, você guarda uma fortuna guardada. Camila soltou certa vez. E a gente tá erguendo nossa vida. É quase que um aporte no seu próprio clã. Isso me inquietou profundamente, mas engoli em seco e fiquei muda. Ainda me esforçava para ser a genitora paciente, a consogro bacana, que evitava atritos. Que tola eu fui. A coisa azedou mais quando eles passaram a me coagir para dividir moradia com eles. Mãe, você vive isolada nesse AP, Daniel martelava. Temos um quarto vago. Você pouparia e a gente te assistiria melhor. Assistir a mim? Aos 59, eu ralhava em plantões extras no hospital e me mantinha em ótima condição corporal. Não demandava cuidados alheios. Contudo, Daniel e Camila persistiam. Montaram uma ofensiva sentimental sobre quão proveitoso seria passarmos mais momentos em conjunto. Como eu não merecia a solidão. Como eles se angustiavam por mim. No final, contrariando todos os meus impulsos, cedi. Aluguei o AP para um par jovem e me instalei na residência deles em março deste ano.
representou o erro mais grave da minha existência. Nas semanas iniciais, logo notei que algo fedendo. Eles não me queriam ali por carinho ou inquietude. Desejavam proximidade fácil com meus recursos e domínio sobre os meus dias. Camila começou a remexer na minha bolsa quando supunha que eu não percebia. Daniel solicitava minha senha bancária para gerir pagamentos pela rede. Insistiam para eu registrar Daniel como representante na minha conta, apenas como medida de segurança. Eu negava tudo com polidez, mas o ar na casa se tornava mais carregado a cada dia. Eles deixaram de disfarçar o mau humor. Os diálogos viraram breves e carregados de indiretas. Eu me via como uma invasora no lar onde devia ser acolhida. Em abril, desmascarei a real extensão do rolo. Tratava-se de um domingo à tarde, e eu retornara antes do previsto de uma ida à minha irmã. Adentrei a casa e captei vozes ecoando do quarto do casal. A porta se achava encostada e, involuntariamente, peguei a discussão. Su, a mãe é uma egoísta, resmungava Camila, com a voz carregada de fúria. Ela possui cerca de 800 mil reais poupados e nos obriga a suplicar por trocados. Eu entendo, rebateu Daniel, embora ela seja obstinada. Não vai me entregar o dinheiro assim, de graça. 0551. Por isso, temos de ser mais espertos. Existem maneiras alternativas de obter o que desejamos. Eu congelei no corredor. Meu próprio filho me descrevendo como se eu fosse só um entrave entre ele e a grana. Que maneiras seriam essas? Indagou Daniel. Deixa que eu cuido. Tenho contatos que podem nos auxiliar a acessar o dinheiro dela de forma legítima, com procuração, curatela, essas paradas. Nísrio 6/16. Mas para isso, ela tende a aparentar ser incapaz de gerir suas próprias finanças. E como realizamos isso? Há maneiras de registrar atitudes instáveis, lapsos de memória, escolhas ruins. Com os papéis adequados, dá para assumirmos o controle completo sobre o patrimônio dela. Meu estômago se revirou. 0637. Minha nora tramava para me pintar como insana e roubar meu dinheiro. E meu filho aprovava cada detalhe. Subi devagarinho até o quarto e fechei a porta com chave. Permaneci sentada na cama durante horas, digerindo o que escutara. A Carmen da narrativa inicial agiu de modo astuto e estratégico. Eu tinha de seguir o mesmo caminho. 0703. Nas semanas subsequentes, passei a vigiar tudo com maior cuidado. Notei que Camila fotografava a casa desarrumada logo após bagunçar tudo sozinha. Vi Daniel rabiscando supostos lapsos meus, que na verdade eram invenções totais. Eles montavam um dossiê contra mim, e era preciso me defender. 0727. O primeiro passo que tomei foi visitar o banco num dia livre, sem alarde. Agendei um encontro com Márcia, a gerente que me conhecia de longa data. Márcia, necessito de sua assistência em um assunto sensível, iniciei. Relatei o que ouvira e minhas desconfianças. Márcia demonstrou clara inquietação. Beatriz, isso é grave demais. Vamos examinar todas as transações financeiras dos últimos meses. 0754. O que encontramos me encheu de raiva. Além dos empréstimos que eu já sabia, existiam retiradas pequenas e frequentes que eu não identificava. Daniel ainda usava minha senha velha, aquela que mantive por anos sem alterar. Ele sacava 200 reais ou 300 euros semanalmente. Juntando tudo, estimou Márcia, totalizaram quase 15 0821. 00 dirhams em retiradas sem permissão nos últimos 6 meses. 15 mil rindadas subtraídos direto da minha conta. Adicionando aos empréstimos não quitados, Daniel e Camila já haviam me custado mais de 65 mil reais. O que deseja fazer? Questionou Márcia. Quero trocar todas as senhas, revogar qualquer acesso deles e criar uma conta nova em outro banco. E quero resolver isso já, antes que notem. 0844. Márcia anuiu.
e dedicamos as 2 horas seguintes a arrumar tudo. Transferei a maior parte do meu dinheiro para a conta nova, deixando só o necessário para as despesas mensais na antiga. Caso Daniel checasse, daria a impressão de que eu apenas havia gasto o valor. 0905. Ao retornar para casa naquela tarde, senti-me um tanto mais senhora da situação, mas compreendia que era só o início. Eles não largariam o osso com facilidade. E eu acertei. Nas semanas que se seguiram, a pressão mental se intensificou de modo alarmante. Camila passou a aludir à minha memória diante de visitas. Beatriz, você já me questionou isso 3 vezes hoje. Zinodiri, 31. Proclamava em voz alta, mesmo sendo falsidade. Daniel sugeriu que eu abandonasse o emprego. Mãe, você anda muito tensa. Quem sabe não é tempo de se aposentar e nos deixar zelar por você. Eu contava 59 anos e estava no pico da minha performance no trabalho. 0954. A noção de aposentar era absurda, mas eles martelavam isso o tempo todo. Comecei a perceber anomalias adicionais. Meus pertences desapareciam e surgiam em locais onde eu não os colocara. Meus medicamentos para a hipertensão esgotavam-se mais velozes que o habitual. Certa vez, achei meu telefone na geladeira e garanto que não o pus lá. 10:19. Eles visavam me levar a questionar minha própria lucidez. Foi então que surgiu Laura, irmã de Camila, que alterou o rumo de tudo. Laura apareceu para o jantar um dia e, ao contrário da irmã, era sinceramente amável. 10:39. Papo vai, papo vem. Ela soltou de leve que Camila havia tentado algo similar com a avó delas tempos atrás. Minha avó teve Alzheimer no fim da vida, observou Laura. Mas Camila alegava que ela estava debilitada bem antes do laudo oficial. Queria que a vovó rubricasse documentos para gerir o dinheiro. Deu certo? Indaguei, fingindo desinteresse. Não. Meu pai sacou o esquema e barrou. 1104. Virou um baita rolo na família. Camila ficou anos sem nos dirigir a palavra por isso. Essa revelação explodiu como uma bomba. Camila tinha um passado de manipular idosos da parentela para botar as mãos na fortuna deles. E agora repetia o mesmo golpe comigo. Resolvi buscar auxílio de um especialista. 1126. Encontrei um advogado em direito familiar, o Dr. Mendes. Apresentei a ele todas as evidências que reuni, os comprovantes bancários dos retiros indevidos, as conversas em que Daniel solicitava empréstimos e relatei a discussão que escutei. Beatriz, o doutor Mendes afirmou com gravidade. Você enfrenta uma fraude e um desvio de bens. Porém, o que mais alarma é essa tática, Sass, para te fazer parecer incompetente. 11:57. Isso trará problemas graves se obtiverem provas documentais suficientes. O que devo fazer? Inicialmente, saia dessa residência agora mesmo. Enquanto conviver com eles, facilitam a manipulação das circunstâncias. Em seguida, sugiro uma perícia psicológica total para registrar oficialmente sua competência cognitiva. 12:20. Por fim, devemos pensar em abrir um boletim de ocorrência oficial. Segui suas orientações à risca. Ainda naquela semana, arrendei um AP modesto e iniciei os preparativos para partir. Mantive discrição total. Não comentei com ninguém sobre a mudança. Realizei a avaliação com uma terapeuta recomendada pelo Dr. Mendes. 12:44. Depois de 3 consultas, ela atestou formalmente que meu raciocínio estava intacto, livre de qualquer demência, desorientação ou limitação para gerir minhas contas. Senhora Beatriz, ela afirmou, sua lucidez é notável e você possui plenas condições para decidir por si. Qualquer acusação em contrário configuraria engano. Arquivei esse laudo como um tesouro. 13:11. Servia de escudo contra as falsidades que Daniel e Camila disseminavam. Mas eles notaram minhas alterações de atitude. Aumentaram a vigilância e o controle.
Camila passou a me acompanhar nas saídas. Daniel revistava minha bolsa em busca de relatórios ou papéis. O clima na casa virou um inferno. 13h38. Percebi que era urgente fugir dali, mas sabia que resistiriam, sobretudo ao descobrirem o desaparecimento do saldo da conta antiga. Sucedeu numa tarde de junho, quando tudo desabou. Fui ao banco tratar pendências e, ao retornar, Daniel me aguardava na sala com fúria estampada no rosto. Onde está o dinheiro, mãe? Que dinheiro? Não disfarce que ignora. 14h01. Sua poupança está quase zerada. Cadê os 750 mil rizes que você possuía? Isso não te compete, Daniel. Ele se ergueu de repente. Como assim não me compete? Esse valor pertence à família toda. É o meu seguro do seu pai. E a indenização recebida. Você nada tem sobre ele. 14h24. Foi aí que Camila surgiu no limiar da porta, com aquela expressão de fingida inquietação que eu já decifrava perfeitamente. Beatriz, estamos ansiosos por sua saúde. Suas escolhas recentes andam bem peculiares. Não seria o momento de permitir que Daniel cuide dessas finanças. Eu gerencio tudo impecavelmente, Camila. E, por sinal, quando pretendem restituir os 65 razões, 14,50. Esvaiados que subtraíram. O mutismo que veio em seguida denunciou tudo. Daniel empalideceu. Não entendo o que quer dizer. Não entende? Pois vou reavivar sua lembrança. 50 mil em empréstimos jamais quitados e 15 mil em retiradas irregulares da minha conta com a senha desatualizada. Camila forçou uma gargalhada. Beatriz, você se equivoca. 15h16. Não existiram retiradas irregulares. Guardo todos os extratos e já discuti isso com meu advogado. O semblante de Camila se transformou num instante. A fachada de aflição desmoronou, revelando fúria crua. Você consultou um advogado contra a sua própria família? Consultei um advogado a respeito de 2 pilantras que intentam pilhar meu patrimônio. 15h42. Nesse ponto, Daniel se aproximou de mim. Jamais fora agressivo, mas seus olhos transmitiam um pavor genuíno. Camila o conteve pelo braço. Tranquilo, querido. A Beatriz obviamente não se encontra bem. Está em pleno delírio de perseguição. Não deliro coisa nenhuma. Enxergo vocês dois tal qual são. 16h04. Subi ao quarto e cerrei a porta com chave. Passei o resto da noite traçando o plano da partida. Urgia a abandonar aquela morada sem demora. Na manhã seguinte, vali-me da saída de Daniel para o emprego e de Camila para uma agenda qualquer. Telefonei para Laura, a cunhada. Laura, urge sua assistência. Pode vir com o esposo para me auxiliar a transportar itens? Com certeza, Beatriz. 16h30. Há algo errado? Contarei ao chegar. Laura e Roberto surgiram em menos de 1 hora. Relatei os fatos de modo sucinto. Laura não demonstrou espanto. Suspeitava de irregularidades, confessou. Camila carrega um passado duvidoso. Pensei que evoluíra, mas errei feio. Iniciamos o carregamento dos meus pertences no veículo deles. Levei apenas o indispensável. 17h10. Vestes, papéis, itens pessoais essenciais. O mais poderia permanecer. Finalizávamos quando escutamos a porta da frente se escancarou. Camila havia retornado. Ela congelou no umbral da sala, fitando as bagagens e as embalagens. O que diabos se passa por aqui? Estou de partida, Camila. De partida? Você não tem o direito de sumir desse jeito. Tenho, sim, e é o que farei. Essa residência pertence a você e ao Daniel. Eu só estava aqui por mera gentileza. 17h30. E quanto aos arranjos que planejamos? Aos papéis da procuração? Pois era fato consumado. Eles de fato tramavam para dominar minhas finanças. Não pretendo rubricar nada disso. E caso ousem qualquer manobra, apresentarei denúncia por estelionato. Camila corou de fúria intensa.
17:53. Você é uma desaforada após toda a generosidade que lhe dispensamos. Tudo o que vocês proporcionaram. Vocês me subtraíram 65 mil reais. Esse montante nos cabia legitimamente. Você é a genitora dele. Deveria amparar o seu rebento. Amparar vai de um lado. Ser lesada é outro calcanhar de Aquiles. Foi nesse instante que ela investiu contra mim. Não sei ao certo se pretendia me repelir ou me reter, mas Roberto se interpôs entre nós duas. Camila, controle-se. 18:19. Afaste-se, Roberto. Isso não te compete. Você ameaça a minha tia. Compete sim. Laura agarrou a derradeira caixa e me conduziu até a saída. Deixamos aquela moradia aos berros de Camila, que prometia acionar as autoridades, mover ações judiciais contra todos e uma infinidade de retaliações. 18:43. Temporariamente, me instalei com Laura e Roberto, enquanto punha em ordem o imóvel que aluguei. Eles se revelaram excepcionais, oferecendo-me o apoio integral que demandava. Beatriz, confidenciou-me Laura certa ocasião. É essencial que você entenda algo. Camila não largará o osso com facilidade. Quando se apega a um objetivo, persegue-o sem trégua. O que quer insinuar? Apenas fique atenta. Ela pode recorrer a artimanhas ainda mais graves. Naquele momento, não levei a sério. 19:08. Julguei que Laura dramatizava, embora ela compreendesse a irmã mais do que eu. 2 semanas após abandonar a casa de Daniel, passei a receber chamadas suspeitas, de telefones ignorados que, ao serem atendidos, mergulhavam no mutismo e em seguida cortavam a linha. Meu automóvel sofreu riscos no pátio do hospital laborativo. Alguém perfurou os 4 pneus. 19:34. Chegou-me um e-mail sem remetente, contendo imagens minhas acessando e deixando o novo lar. O texto era sucinto. Estamos de olho em você. Fiquei alarmada e contatei o Dr. Mendes. Beatriz, trata-se de perseguição e coação. Vamos protocolar um registro policial. Dirigimo-nos à delegacia e relatamos tudo à oficial encarregada. 19:58. Ela tratou o episódio com gravidade, sobretudo ao vislumbrar as evidências do desvio e das maquinações. Senhora Beatriz, afirmou ela, iniciaré uma apuração formal, mas a senhora deve redobrar a vigilância. Indivíduos desse tipo tornam-se volúveis ao perceberem o controle escapando. Comecei a alterar rotas rumo ao emprego. Solicitei que companheiros de trabalho me escoltassem ao veículo. Fixei câmeras de vigilância no novo domicílio. 20:24. Eu virava uma obcecada, quiçá, mas permanecia viva e protegida. Em julho, sobreveio uma citação processual. Daniel e Camila me demandavam na justiça, alegando que eu captara 100 mil dólares em empréstimo deles, e negava a devolução. A ousadia beirava o absurdo. 20:48. Eles me haviam pilhado, e agora invertem os papéis, pintando-me como a inadimplente. O Dr. Mendes gargalhou ao examinar a intimação. Acham mesmo que isso colará? Disponibilizamos todos os comprovantes bancários, atestando o oposto cabal. Mas qual o propósito? Tática pura. Buscam te retratar como antagonista e ainda exercem tormento mental. Elaboramos nossa réplica meticulosamente. 21:13. Não meramente rechaçaríamos a demanda fictícia deles, mas ingressaríamos com contraprocesso, por subtração indevida e embuste. O embate se intensificava, e eu ignorava os limites que eles poderiam transpor. A réplica surgiu em agosto, de modo impensável. Tratava-se de uma noite de sexta, 21:36. Eu mal finalizara o plantão no hospital e rumava ao lar. Parei no armazém para adquirir itens essenciais. Ao emergir do estabelecimento com as compras, notei um veículo desconhecido estacionado próximo ao meu. Um sujeito ocupava o interior, espiando em minha direção. Acelerei o andar e acomodei as sacolas no porta-malas às pressas. 21:56. Ao me acomodar no assento e girar a ignição,
O veículo permaneceu inerte. O motor recusava-se a roncar. Foi então que alguém tamborilou no vidro. Era o indivíduo do carro vizinho. Requer auxílio? Não, valeu. Vou acionar o reboque, retorqui. Deixe eu inspecionar, urgiu ele. Sou entendido em mecânica. Havia algo em sua postura que me inquietava. 22:18. Rejeitei mais uma vez e chamei o serviço de resgate. O homem demorou-se ali, me esquadrinhando, até que por fim retornou ao seu carro e partiu. Quando o técnico compareceu e examinou o meu, revelou fato alarmante. Senhora, alguém interferiu no seu mecanismo. Desprenderam cabos intencionalmente. Meu corpo se arrepiou. Não se tratava de falha técnica, mas de vandalismo deliberado. 22:44. Avisei de imediato a delegada responsável pelo inquérito. Beatriz, isso configura ameaça grave. Enviarei uma patrulha para coligir as gravações de segurança. Das imagens captadas pelas câmeras do estacionamento do supermercado. Elas registraram Camila acessando-se o local cerca de 20 minutos antes de eu chegar e se dirigindo ao meu veículo. 23:04. Ela permaneceu no local por uns minutos e em seguida se retirou. Contamos com evidências bastantes para detê-la por dano ao patrimônio e por tentativa de intimidação indevida. A delegada me informou sobre isso, mas eu já pressentia que aquilo não bastava. O objetivo deles ia além de apenas me amedrontar. Pretendiam arruinar minha vida. A detenção de Camila se limitou a poucas horas. Daniel arcou com a caução e ela foi liberada, sob a condição de manter distância de mim. 23:29. Contudo, a determinação judicial não surtiu efeito algum. As ocorrências prosseguiram. Alguém espirrou tinta vermelha na entrada do meu apartamento. Pacotes indesejados começaram a me chegar. Mensagens anônimas com intimidações passaram a aparecer. Você vai lamentar ter se metido conosco, velha tola. Era para você ter perecido ao lado do seu esposo. 23:53. Vamos recuperar o que nos pertence, custe o que custar. O Dr. Mendes obteve uma medida protetiva mais severa. Daniel e Camila estavam proibidos de se aproximar de mim, do meu emprego ou da minha residência. Porém, decisões da justiça só valem para quem cumpre as normas. Foi Laura quem revelou o que se passava por trás das cortinas. 24:14. Ela havia procurado a irmã após a prisão. Beatriz, Camila está fissurada em você. Não discute outro assunto. Afirma que você acabou com a existência dela, que roubou o porvir que ela havia arquitetado. Que porvir? O de pilhar o meu patrimônio. Ela de fato se convenceu de que tem legitimidade sobre o seu dinheiro. 24:33. Na mente retorcida dela, você age com avareza ao não ceder tudo para o Daniel. E quanto ao Daniel, o que ele pensa? Laura soltou um suspiro. Ele se encontra totalmente sob o domínio dela. Incapaz de enxergar o quão prejudicial Camila é. Suspeito que ele também a tema. Era doloroso escutar aquilo. Meu filho havia virado um boneco nas garras de uma mulher obcecada por fortuna. 24:56. No mês de setembro, as coisas atingiram o limite máximo. Eu me encontrava no serviço quando atendi uma chamada da delegada. Beatriz, é urgente que você venha à delegacia agora. O que se passou? Prefiro discutir isso frente a frente. Dirigi-me para lá, com o peito oprimido. A delegada me atendeu em seu gabinete com um semblante sério. 25:20. Capturamos um diálogo entre Daniel e Camila. Eles tramam algo bem mais grave. Mais grave? De que forma? Ela exibiu a cópia do áudio. Meu ventre se revirou ao percorrer as linhas. Camila propunha que era hora de solucionar o impasse de modo conclusivo. Daniel indagava o significado. A réplica dela veio assim. Ora, fatalidades ocorrem com idosos, sobretudo os que vivem isolados. 25:53.
Era uma insinuação sutil de assassinato. 25:53. Beatriz, a delegada afirmou. Vamos garantir escolta policial para sua segurança. Essa advertência é bem explícita e alarmante. Mas será que eles iriam tão longe? Eliminar a própria mãe, a Camila? Sim, creio que sim. Ela exibe traços evidentes de sociopatia e, lamentavelmente, o seu filho se enredou tanto com ela que pode se tornar seu comparsa. 26:18. A partir de então, um agente me vigiava em todos os deslocamentos. Embora incômodo, era indispensável. Meus companheiros no hospital tomaram conhecimento do ocorrido e demonstraram total apoio. Beatriz, permaneça conosco o quanto for preciso, afirmou minha superiora. Nenhuma agressão vai atingi-la enquanto estiver em nosso ambiente. O apoio alheio trouxe alívio, mas também me alertou para o absurdo da conjuntura. 26:47. Eu recebi a guarda policial por causa do filho e da nora, que desejavam me ferir. No começo de outubro, a tensão explodiu no episódio que me resultou naquele jantar natalino, com o membro fraturado. Tratava-se de uma terça. Eu havia saído do hospital ao término do meu plantão vespertino. 27:08. O guarda responsável pela minha companhia fora convocado para um caso urgente e solicitou que eu aguardasse um instante. Permaneci no saguão do hospital. Foi nesse momento que avistei Daniel adentrando. Ele aparentava desespero, com os cabelos desgrenhados e marcas escuras sob os olhos. Mãe, urge que eu converse com você. Meu impulso inicial foi acionar a segurança, mas algo no tom dele me deteve. 27:32. Daniel, você não tem permissão para estar aqui. Há proibição judicial. Eu sei, porém devo alertá-la. A Camila, ela urde algo para esta noite. Como assim? Ele espiou os arredores com inquietação. Ela arranjou um indivíduo, um conhecido dela. Ele vai rastreá-la ao deixar este lugar. 27:56. E o que, Daniel? E simular um sinistro, encenar como se você tivesse sido investida por um veículo. Senti as pernas bambearem. Por qual motivo me revela isso? Porque não suporto mais. Eu imaginava que ansiava pelo dinheiro, que o merecíamos, mas não dessa maneira. Não com você, Inânima. Foi aí que escutei a voz dela. Daniel, o que faz você aí? Camila havia penetrado no hospital. Ela nos flagrou em diálogo e seu rosto corou de fúria. 28:23. Você está revelando tudo a ela, certo? Seu covarde patético. Daniel se voltou para ela. Camila, isso extrapolou todos os limites. Não vou permitir que você magoe minha mãe. A mãe dela? Essa mulher destruiu nossa existência. Ela não destruiu coisa alguma. Nós éramos os ladrões tentando pegar o que era dela. A briga estava atraindo olhares. Os guardas do hospital se aproximavam devagar. Foi nesse instante que Camila me avistou, enquanto eu tentava escapar dali. 28:51. Ela veio direto para mim. Não dá para saber se era para me dar um empurrão ou me barrar na saída, mas ela me pegou pelo braço com uma força selvagem. Você não sai daqui. Eu forcei para me livrar. Daniel se meteu para conter Camila. Tinha vozes gritando por todo lado e, no tumulto todo, percebi Camila girando meu braço de um jeito medonho. 29:13. A agonia veio de imediato e era insuportável. Escutei um estalo forte e soltei um berro. Meu braço tinha se partido. Camila me largou com um sorriso de triunfo no semblante. Tá bom. Agora você vai ter que se calar um pouco. Os guardas a conteram. Daniel parecia atordoado, com as mãos na nuca, murmurando: me perdoa, várias vezes seguidas. 29:37. Me levaram para a emergência do hospital onde eu mesma trabalhava. Os companheiros de equipe me trataram com delicadeza, mas dá para ver a fúria estampada nas caras deles. Todo mundo ali conhecia a culpada. O laudo apontou uma quebra total no úmero, o osso do braço direito.
Precisei passar por uma operação para fixar pinos e depois fiquei com o braço enfaixado e imóvel. 30:02. A delegada apareceu enquanto eu ainda me recuperava na sala. Beatriz. A Camila foi detida no ato por causa da lesão corporal séria. Dessa vez, sem chance de fiança rápida. E o Daniel? Ele tá dando o depoimento agora. Pelo visto, resolveu se abrir de vez e revelar todos os esquemas dela. Fiquei internada por 6 dias. Nesse período, Daniel surgiu 3 vezes querendo me ver. 30:29. Nas 2 primeiras, eu recusei. Na terceira, acabei cedendo. Ele entrou no quarto parecendo um trapo. Tinha perdido peso, a pele pálida e os olhos inchados de choro. Mãe, eu não sei o que dizer. Então cala a boca e só me ouve. Ele se acomodou na cadeira e fixou o olhar no piso. Daniel, você é meu filho e eu te amo. Mas o que você aprontou, o que vocês dois tramaram é algo que não dá para perdoar. 31:0. Você quis me roubar, inventou mentiras para mim, me intimou e se aliou a uma mulher que desejava me eliminar. Eu sei. Camila partiu meu braço bem na frente de um monte de gente. E o pior de tudo, te ver parado ali assistindo sem mover um dedo para me defender até o fim. Eu estava apavorado com ela. Apavorado? Você é um homem feito, Daniel. 31:28. E deixou essa mulher dominar sua vida, a tal ponto de se voltar contra a própria mãe. Ele desabou em prantos. Ela me enrolou desde o início. Me convenceu de que você era o vilão, que estava sendo egoísta. Me fez achar que a grana era nossa por direito, já que éramos da família. Família não age assim, Daniel. 31:51. Eu entendo isso hoje e vou carregar pro resto da vida o peso de quase ter deixado ela te liquidar. Olhei pro meu filho e notei algo inédito nele. Arrependimento de verdade. Não era o remorso de quem foi flagrado. Era o de quem por fim captou a seriedade do estrago que causou. O que rola agora? Ele indagou. Agora você vai despejar tudo para a polícia. 32:17. Cada pedacinho do que Camila arquitetou, dos contatos que ela envolveu, de tudo. E depois vai encarar as repercussões das suas escolhas. Vou acabar atrás das grades, com certeza. E você tem que isso. Ele balançou a cabeça devagar. Tem mesmo. Daniel deixou o quarto e eu fiquei ali encarando meu braço partido. Era uma dor no corpo, claro, mas a ferida na alma por causa da traição do próprio filho doía bem mais. Saí do hospital 1 semana antes do Natal. 32:46. Meu braço ainda enfaixado latejava forte, sobretudo de noite. Os doutores alertaram que a reabilitação ia durar no mínimo 3 meses. Laura e Roberto me pressionaram para curtir o Natal na casa deles. A parentela toda ia estar presente. Os pais dela, uns tios, primos, todos por dentro do que rolou e queriam mostrar solidariedade. 33:10. Beatriz, você faz parte da família agora, Laura me falou. E família de verdade não te fere? Família de verdade te ampara. Essas frases me emocionaram até as lágrimas. Por anos eu me doei pro Daniel, crendo que era uma mãe exemplar, mas ele nunca me resguardou de nada. 33:33. Foi Laura, quase uma desconhecida, quem me abraçou quando mais precisei. Nos dias antes do Natal, as coisas na justiça andaram depressa. Camila acabou formalmente acusada de lesão corporal grave, tentativa de extorsão, ameaça, dano ao patrimônio e envolvimento em quadrilha. O promotor solicitou detenção provisória e o magistrado concedeu. Ela não ia sair da prisão tão cedo. 33:58. Daniel pegou a acusação de desvio de bens e falsidade por causa da grana que tirou de mim. Como ele colaborava em cheio nas apurações, o defensor dele negociou um trato. Ele devolveria cada centavo furtado, prestaria serviços à comunidade e ficaria sob condicional. Não era uma pena pesada, mas eu também. Eu não desejava ver meu menino atrás das grades. 34:24.
Esperava que ele absorvesse a lição, que se transformasse, que evoluísse para alguém superior. Mãe, ele me telefonou poucos dias antes do Natal. Estou liquidando todos os meus bens para reunir o valor que lhe devo. O automóvel, os aparelhos eletrônicos, o pacote completo. Já somei perto de 40 mil. E os restantes 25 mil? Vou diluir no meu salário mensal. Pode demorar alguns anos, mas quitarei integralmente. A voz dele transmitia uma autenticidade genuína. 34,50. Pela primeira ocasião em meses, senti que talvez restasse uma faísca de otimismo para o Daniel. Onde você está se instalando? Indaguei. Aluguei um cômodo em uma hospedaria. É apertado, sim, mas é o que cabe no meu orçamento atual. O apartamento de luxo, o veículo esportivo, o estilo de ostentação. Nada disso existia mais. 35,11. E quem sabe isso não fosse precisamente o que lhe faltava. Daniel, você vai encarar o Natal isolado? Sim, não conto com mais ninguém. Uma fração de mim lastimou. Mas a porção mais resiliente, aquela que havia aprendido a se blindar, entendia que ele devia lidar com os desdobramentos de suas decisões. Quem sabe no ano vindouro tudo mude. Foi o máximo que saí. Então veio o Natal. 35,37. Laura havia montado um banquete esplêndido. A residência brilhava com enfeites luminosos. Uma árvore imensa ocupava a sala de estar. E o aroma tentador de pratos caprichados escapava da cozinha. Eu apareci com o braço imobilizado, vestindo uma peça discreta que Laura me ajudara a colocar. Sentia um frio na barriga. Não imaginava como seria participar de uma confraternização familiar após o caos na minha própria casa. Mas os braços afetuosos me envolveram logo na chegada. 36,10. Todos me cercaram com uma gentileza sincera, o que me alertou para o vazio que havia dominado meus dias recentes. O pai de Laura, o Sr. Alberto, um cavalheiro de cerca de 70 anos, me chamou de lado na mesa. Beatriz, preciso confidenciar algo. O episódio que você viveu não foi responsabilidade sua. Camila sempre foi complicada. Desde pequena, nutria uma fixação por riqueza e prestígio que nós jamais soubemos domar. 36,35. O senhor percebia isso nela? Tínhamos noção de que era teimosa, mas jamais previmos que afundaria tão baixo. Há anos nos distanciamos por causa das atitudes dela. Laura é a única que insistia em preservar o laço. Por qual motivo? Porque Laura possui um coração excessivamente bondoso. Sempre creu que a irmã poderia se redimir, mas indivíduos como Camila não se alteram. 37,0. Elas apenas se tornam mais ameaçadoras. Essas frases me levaram a ponderar sobre os alertas que eu havia desprezado, as ocasiões em que Camila revelara sua essência verdadeira e eu optara por fechar os olhos. No decorrer da refeição, o diálogo correu fluido. Tocamos em assuntos variados: emprego, cinema, aspirações para o ano seguinte. Ninguém aludiu ao ocorrido de forma explícita, mas cada um exibia uma delicadeza para comigo. 37,27. Foi nesse instante que o interfone soou. Laura correu para abrir. Captuei murmúrios na soleira. Um embate sussurrado. Em seguida, Laura retornou com uma fisionomia peculiar. Beatriz, é o Daniel. Ele deseja trocar uma palavra com você. Meu pulso disparou. Ele veio. Está à porta. Afirmou que só quer lhe entregar um item. Dirigi-me à varanda, flanqueada por Laura e Roberto. 37,57. Daniel permanecia imóvel no sereno gelado, com um envelope na mão. Mãe, perdão por surgir do nada, mas era essencial te entregar isso nesta data. Aceitei o envelope. Nele, um cheque de 40 mil chars e uma missiva escrita à mão. É o montante que logrei até o momento, explicou ele. E a mensagem? São revelações que você deve conhecer. Encarei-o. Meu garoto aparentava uma década a mais. O fardo da remorsidade o consumia visivelmente. 38,27. Daniel,
Não é preciso verbalizar, mãe. Apenas queria que soubesse que compreendo meus erros e dedicarei o restante dos dias a me tornar alguém superior. Ele girou para partir, mas um impulso me impeliu a retê-lo. Daniel, aguarde. Ele deteve-se e voltou. Gostaria de adentrar? É véspera de Natal. Ninguém merece essa noite em solidão. 38:53. Notei umidade em seus olhos. Eu não o mereço. Não, você não o merece. Mas eu difiro de você e de Camila. Ainda nutro fé em recomeços. Laura interveio com suavidade. Beatriz, está convicta? Estou. Mas ele terá de se esforçar imensamente para restaurar minha credibilidade. Daniel adentrou hesitante, como se temesse pisar em terreno frágil. 39:19. A parentela de Laura o acolheu com cortesia, embora gélida. Todos conheciam sua identidade e suas ações. A ceia prosseguiu, mas agora pairava uma eletricidade no ambiente. Daniel manteve-se calado, beliscando a comida, nitidamente inquieto. Eu mesma me sentia desconfortável, questionando se agira corretamente ao permiti-lo a entrada. 39:43. Após os doces, Laura propôs que cada um revelasse um motivo de gratidão pelo ano transcorrido. Tratava-se de um ritual familiar deles. Na minha rodada, inspirei profundamente. Agradeço por ter identificado quem verdadeiramente valoriza minha presença, por ter desenterrado reservas de coragem que ignorava possuir e por persistir viva para relatar essa jornada. Ergui o braço imobilizado. 40:08. Este membro fraturado serve como lembrete de que depositei fé em aliados equivocados, mas também recorda que resisti, e isso só me deixa mais resiliente. O silêncio que veio em seguida era sufocante. Todos os olhares se voltaram para Daniel. Quando foi sua vez, ele se levantou devagar. As mãos tremiam visivelmente. Não tenho certeza se mereço estar aqui. 40:35. Na realidade, eu sei que não mereço, mas como minha mãe me ofereceu essa oportunidade, tenho que expressar algumas palavras. Ele me fitou nos olhos. Mãe, nos últimos meses, eu me tornei alguém de quem o pai se envergonharia profundamente. O pai te amava de forma incondicional. Ele se esforçou ao máximo para assegurar que você estivesse protegida caso algo lhe acontecesse. E eu, ao invés de valorizar isso, tentei te prejudicar financeiramente. A voz dele fraquejou. 41:1. O pior de tudo foi permitir que uma mulher manipuladora me levasse a crer que você era a vilã. Camila me convenceu de que tínhamos direito ao seu dinheiro, que você agia por egoísmo, mas no fundo, eu é que era avarento, indolente e impiedoso. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Ao presenciar Camila fraturando seu braço, algo se partiu no meu interior. 41:26. Eu também avistei minha mãe, a mulher que me criou sem ajuda, que se desdobrava em turnos extras para custear meus estudos, sofrendo agressões por causa de grana, e eu havia contribuído para aquilo. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa. Não dá para reverter o passado. Não consigo apagar o que cometi, mas garanto que dedicarei cada dia a me tornar o filho que você sempre mereceu desde o início. 41:51. E se isso demandar toda a minha existência, eu demonstrarei que sou capaz de transformação. Daniel se acomodou de volta, visivelmente abatido. A sala mergulhou em um silêncio total. Roberto foi o primeiro a se manifestar. Admitir falhas é o começo, mas promessas saem baratas, Daniel. O que você pretende alterar? Tudo, ele retrucou. Eu iniciei sessões de terapia. 42:16. Arranjei 2 empregos para restituir o valor que tomei indevidamente. Rompi laços com quem quer que esteja conectado a Camila. E, acima de tudo, honrarei os limites impostos pela minha mãe. Se ela preferir que eu me afaste, assim farei.
42:34. Se ela me conceder uma oportunidade, usarei cada instante para provar minha mudança. Eu observei meu filho e notei algo ausente há anos. Humildade autêntica. Não se tratava da chantagem afetiva que Camila empregava, mas de arrependimento sincero. Daniel, falei com serenidade. Você destruiu minha confiança de um jeito que demandará anos para restaurar. Mas percebo seu esforço, o que supera o que você mostrou recentemente. Obrigado, mãe. 43:04. Porém, compreenda. Um deslize, um erro sequer, e termina aí. Não haverá outra oportunidade. Eu compreendo. O restante da noite fluiu com mais tranquilidade. Daniel se manteve discreto, auxiliando na limpeza dos pratos e se mostrando prestativo sem forçar a barra. Ao partir, ele me agradeceu repetidamente pela possibilidade. Após sua saída, Laura se aproximou e se sentou comigo. 43:29. Você agiu corretamente, comentou ela. Você crê nisso? Eu acho que ele está arrasado. Ou isso o fará evoluir de verdade, ou o consumirá por completo. Em qualquer cenário, você lhe ofereceu o que Camila jamais proporcionou. Uma chance justa. Nos dias que se seguiram ao Natal, refleti intensamente sobre perdão e repercussões. 43:53. Daniel enfrentava as consequências de suas ações, mas eu estava preparada para perdoá-lo. A conclusão era: não ainda, mas quem sabe no futuro. Retornei ao emprego em janeiro, com o braço ainda imobilizado. Meus companheiros de trabalho organizaram uma recepção modesta para minha volta. Havia balões, um bolo e um cartaz que dizia: Bem-vinda de volta, guerreira Beatriz. Vocês são incríveis, respondi comovida. 44:17. Nós protegemos os nossos, rebateu minha superiora. Nos meses subsequentes, minha rotina começou a se recompor. O julgamento de Camila prosseguia com agilidade. Ela acabou sentenciada a 6 anos por lesão corporal grave, mais outros 3 por tentativa de extorsão e participação em crime organizado. No total, 9 anos. Ela ficaria presa por um bom tempo. Na audiência, ela me encarou da posição de acusada. 44:45. Quando o magistrado indagou se desejava declarar algo, ela replicou: Essa mulher destruiu minha existência. Tudo o que tentei foi assegurar o porvir da minha família. O juiz rebateu com frieza. A senhora procurou furtar, intimidar e agredir fisicamente uma vítima inocente. A responsável pela ruína da sua vida é unicamente a senhora. 45:10. Experimentei um alívio profundo ao testemunhar a aplicação da justiça. Daniel prosseguiu devolvendo o montante mensalmente. Todo mês, transferia o possível. Manteria a terapia e, ocasionalmente, enviava mensagens concisas. Bom dia, mãe. Desejo que esteja tudo bem. Feliz aniversário, mãe. Eu te amo. Eu respondia de forma sucinta, preservando certa distância, sem romper totalmente os laços. Meu braço se recuperou em abril. 45:39. A reabilitação física doeu bastante, porém era essencial. No instante em que removeram o gesso, examinei meu braço e notei as marcas da operação. Eram sinais indeléveis do ocorrido, mas também símbolos de resistência. Com o membro restabelecido, percebi que poderia enfim iniciar a verdadeira reconstrução da minha trajetória. 46:03. Eu havia sobrevivido há meses em alerta constante, apenas me defendendo das ofensivas e me resguardando. Agora, chegara o momento de ver. Tentei recomeçar de novo. O primeiro passo foi encontrar uma terapeuta. Após todo aquele caos, eu entendia que era essencial lidar com o trauma de forma correta. A doutora Helena, uma senhora com mais de 60 anos, tinha uma presença serena que transmitia confiança e proteção. 46:28. Nas consultas iniciais, só conseguia soluçar. Desabei por causa da traição, da angústia, da ruína da família que eu acreditava possuir. Beatriz, comentou ela em uma das reuniões,
Você está enlutada, não por uma morte real de alguém, mas pelo fim da visão idealizada do seu filho e da estrutura familiar que sonhava construir. Foi isso mesmo. Perdi o Daniel, embora ele continue vivo. 46:54. E como lidar com tal situação? Reconhecendo que o Daniel que você conhecia pode nunca ter sido real, ou que existia, porém se deteriorou. Agora, você está diante de uma versão alterada dele. A escolha é sua. Se deseja manter essa figura em sua existência. Essas conversas me permitiram perceber que a culpa não era minha. 47:16. Somos ensinadas, como mães, a nos responsabilizarmos por cada erro dos filhos. No entanto, Daniel já era maior de idade. Suas decisões pertenciam a ele, não a mim. Em maio, resolvi encarar algo que procrastinava. Ir ao cemitério visitar o túmulo de Paulo. Não aparecia lá desde o início de toda essa bagunça. Levei um buquê de flores e permaneci quieta por bastante tempo. 47:41. Paulo, por fim, eu disse. Eu arruinei tudo com o Daniel. Não sei onde errei. Esforcei-me para ser uma mãe decente, mas ele se desviou do caminho. Uma brisa agitou as árvores próximas. Parecia quase uma réplica. Mas sigo resistindo, querido. Estou me resguardando e sairei dessa inteira, com ou sem ele. Deixei o local com o coração um pouco mais aliviado. 48:06. Paulo se orgulharia da forma como enfrentei os obstáculos. Foi em junho que atendi a uma chamada surpreendente. Tratava-se da assistente social do presídio, onde Camila se encontrava. Senhora Beatriz. Camila Ferreira solicitou uma conversa com a senhora. Para quê? Ela não detalhou, mas é prerrogativa dela pedir e sua decidir se aceita ou não. 48:29. Meu impulso inicial foi negar. Jamais desejava reencontrar aquela mulher. Contudo, a curiosidade prevaleceu. Preciso refletir. Discuti a possibilidade com a doutora Helena. Você se sente preparada para isso? Indagou ela. Ela está detida. No aspecto físico, sim, estou tranquila. E no emocional? Refleti um instante. Creio que dá para aguentar. 48:58. Na verdade, pode ser o ideal para eu obter um encerramento. Optei por comparecer. Agendei o encontro para a semana seguinte. Ao chegar ao presídio, passei por uma vistoria e me dirigiram a uma área de visitas, com mesas divididas por painéis de vidro. Aguardei por alguns instantes até que Camila surgisse. Ela parecia mudada. Os cabelos amarrados de forma desleixada, sem qualquer cosmético, vestindo um macacão alaranjado típico da detenção. 49:23. O que mais se destacava era o olhar dela. Nada da soberba que eu recordava. Em vez disso, uma sensação de rendição. Pegamos os aparelhos telefônicos, cada uma de um lado da barreira. Beatriz, iniciou ela. Agradeço por ter vindo. O que busca, Camila? Eu vim para me desculpar. Não contive uma gargalhada sarcástica. Desculpas? Pretende se desculpar agora? Reconheço que não mereço, que isso não altera o passado, mas esses meses confinada me obrigaram a refletir profundamente sobre o quê? Sobre o caminho que trilhei, as decisões que tomei, o quão vil me tornei. 50:08. Observei-a, buscando sinais de artimanha, mas só encontrei exaustão. Camila, você fraturou meu braço, armou para me eliminar, me defraudou, me intimidou. Por qual motivo? Porque eu me fixei obsessivamente em uma existência que não podia sustentar. Cresci na miséria, entende? Uma pobreza extrema, e prometi a mim mesma que jamais voltaria àquilo. 50:33. Inúmeras pessoas enfrentam a pobreza, Camila. Isso não autoriza a se tornar delituosa. Estou ciente. Não busco desculpar, apenas esclarecer. Ao me aproximar de Daniel e descobrir sua herança, enxerguei uma chance e me persuadi de que merecia aquela fortuna. Você nunca teve direito a isso. Hoje eu sei. 50:59.
mas, na ocasião, minha mente estava tão enviesada que de fato acreditava o contrário. Pensava que você agia com egoísmo ao não entregar tudo a Daniel. E quanto à intenção de me assassinar? Ela desviou o olhar. Foi um momento de total descontrole da minha parte. Ao perceber que você resistia, que transferira os recursos, que nos denunciava judicialmente, o pavor me dominou. E em pânico, indivíduos cometem atos atrozes. 51, 25. Isso não serve como atenuante. Não serve. E não espero perdão com esses pedidos de desculpa. Sei que meus atos são indesculpáveis. Apenas queria que soubesse que admito a gravidade do erro. Permanecemos caladas por um instante. Como vai, Daniel? Quis saber ela. Por que isso a interessa? Porque, apesar de tudo, eu o apreciava de verdade. De modo patológico e interesseiro. Mas era genuíno. 51, 54. Ele segue recompondo a rotina sem sua presença. Ótimo. Ele merece. Camila exalou um suspiro. Tenho mais 7 anos presa aqui. Tempo de sobra para meditar sobre todas as existências que arruinei. A sua, a de Daniel, a da minha parentela e a minha. E qual o plano ao ser libertada? Sinceramente, não faço ideia. Talvez partir para longe e recomeçar. 52, 24. E se eu não puder começar tudo outra vez? Ou quem sabe ninguém mais acreditar em mim de forma alguma. De um jeito ou de outro, terei de conviver com as consequências das minhas ações. Eu me ergui para partir dali. Beatriz, então, me chamou pelo nome. Virei o rosto na direção dela. Você se mostrou bem mais resistente do que eu jamais pensei. Eu a julguei mal por completo, e essa foi a falha mais grave que cometi. Saí daquele presídio com uma sensação esquisita no peito. Não havia compaixão por Camila. 52, 52. Ela mesma havia se enterrado viva, porém experimentava um tipo de resolução interna. Os meses se arrastaram e a rotina da minha existência, aos poucos, se estabilizou de novo. Mantive o emprego no hospital, criei laços com novas pessoas, explorei destinos que sempre sonhei visitar. Por fim, comecei a existir de verdade para mim mesma. Daniel prosseguia mantendo um afastamento educado, transferia o valor certinho a cada prazo e enviava recados esporádicos, sem forçar uma proximidade maior do que eu aceitava oferecer. 53, 21. Aconteceu em setembro, prestes a completar 1 ano desde o episódio, quando ele me telefonou com uma solicitação distinta. Mãe, eu entendo que não mereço fazer pedidos, mas existe uma coisa que eu adoraria realizar, caso você concorde. O que seria? Gostaria de te convidar para um jantar, não com segundas intenções ou na busca de perdão, só para compartilharmos um momento como mãe e filho, livre de todo esse peso do passado. 53, 47. Refleti um instante sobre a proposta. A doutora Helena havia me orientado que restaurar a confiança demandava avanços modestos. Quem sabe esse não seria um deles. Está certo, mas em local movimentado e limitando a 2 horas no máximo. Perfeito. Como preferir. Marcamos encontro em um bistrô no coração da urbe. Daniel me precedeu e já ocupava a mesa ao eu chegar. 54, 12. Ele se pôs de pé na hora. Mãe, fico grato por você ter aparecido. Tomamos assento e pairou aquele mutismo incômodo no ar ao início. E o serviço? Como vai? Ele indagou por fim. Tudo certo, exaustivo, mas sob controle. E o seu? Persisto nos 2 serviços. É desgastante, mas essencial para concluir o pagamento que te devo. 54, 37. Você já quitou mais da metade e, no entanto, persiste um saldo. E não pararei enquanto não saldar integralmente. O diálogo começou a se desenrolar devagar. Tocamos em assuntos leves, como o clima, eventos atuais, produções cinematográficas que assistimos. Parecia inusitado trocar palavras com o meu próprio filho, como se ele fosse um antigo conhecido. Durante a refeição, ele soltou uma declaração que me pegou de surpresa.
55, 17. Mãe, pus um fim definitivo ao namoro com a Camila. Definitivo? Supus que o rompimento já houvesse ocorrido na época da prisão dela. De fato, na essência sim, mas jamais formalizamos. Iniciei o processo de separação no mês anterior. Já obteve aprovação judicial. E como você lida com isso? Aliviado. Pareceu como escapar de uma relação destrutiva que me corroía aos poucos. 55, 27. Hoje percebo o quanto ela me controlava, induzindo dúvidas sobre a minha própria visão de mundo. Você foi visitá-la? Jamais. Não desejo mais contato algum. Resolvi tudo via assessoria jurídica. Encerramos a refeição sem cenas intensas ou teatrais. Tratou-se apenas de uma ceia comum entre genitora e descendente. E, quiçá, isso representasse precisamente o que faltava. 55, 51. Ao nos separarmos na entrada do estabelecimento, Daniel pausou antes de se afastar. Mãe, sei que resta um longo caminho para demonstrar merecimento, mas agradeço por essas oportunidades mínimas. Elas valem mais do que se pode imaginar. Só evite me frustrar novamente, Daniel. Não repetirei, garanto. Nas semanas subsequentes, passamos a realizar esses encontros para jantar a cada mês. Não configurava uma restauração total, mas sim um ponto de partida. 56:16. No mês de outubro, Daniel me contatou entusiasmado. Mãe, arranjei uma vaga superior. Assim poderei liquidar o restante da dívida contigo em tempo recorde. Maravilha, meu menino. Sinto orgulho pelo seu empenho. Houve um intervalo. De verdade, orgulho-me da dedicação que você demonstra para uma transformação autêntica. Escutei sua voz embargar. Valeu, mãe. Isso representa o mundo para mim. Em novembro veio o acerto final da quantia que me devia. 56,47. 65 mil reais, transferidos ao longo de cerca de 1 ano e meio. Concluído, anunciou ele ao efetuar o último repasse. Não repara o dano causado, mas ao menos essa pendência se resolveu. Daniel, o aspecto financeiro contava. Porém, o essencial é testemunhar sua genuína evolução. Essa sim constitui a compensação real. 57:11. Laura preparou um modesto ágape para celebrar os meus 50 anos de vida. Simples, restrito a entes queridos. E pela primeira vez em muito tempo, experimentei uma alegria sincera, rodeada por quem me quer de coração. Daniel surgiu com um mimo discreto, um suporte para imagens contendo uma recordação nossa da infância dele. 57:34. Para evocar épocas de maior serenidade, explicou, e para eu relembrar a essência que devo resgatar. Contemplei a imagem. Datava do aniversário de 8 anos dele, logo antes da perda do pai. Sorriamos, entrelaçados, ignorantes das provações futuras. Agradeço, meu filho. Naquela ocasião, após a saída dos convidados, acomodei-me na sacada do meu lar, fitando aquela lembrança. 58:04. Fora um período de 1 ano e meio repleto de tormentos, mas eu resistira. Enfrentara a deslealdade do filho, a agressão de uma consorte desequilibrada, intimidações fatais e uma fratura no braço. Ainda assim, erguia-me mais robusta que antes. Agora, se essa narrativa te cativou, clica para se inscrever e me conta nos comentários que te deixaram boquiaberto. 58/28. Ah, e não se esqueça de virar membro para acessar aqueles vídeos exclusivos que eu não compartilho por aqui. Te encontro lá. O dezembro chegou de novo, marcando 1 ano exato desde aquele Natal inesquecível, quando eu apareci com o braço fraturado. E agora, as circunstâncias eram bem outras. Laura preparou uma ceia natalina ainda mais grandiosa. 58:50. A residência dela transbordava de convidados, sons musicais, pratos apetitosos, e em meio a toda essa agitação, eu me sentia serena por dentro. Daniel também compareceu,
porém agora como alguém que aos poucos reconquistava sua posição. Ele não era mais o filho traidor de outrora, mas uma versão renovada, alguém empenhado em se aprimorar. 59, 13. No decorrer da refeição noturna, o pai de Laura ergueu uma taça para um brinde. Gostaria de brindar a Beatriz, uma senhora que nos mostrou que a verdadeira força surge do caráter, não dos músculos. Que persistir não significa apenas se manter respirando, mas optar por uma existência plena, mesmo diante das adversidades. Todos ergueram suas taças. Senti umidade nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Após a refeição, Daniel me levou para um lugar reservado. 59, 41. Mãe, existe algo que eu nunca revelei sobre aquele episódio no hospital. Qual episódio? Aquele em que a Camila fraturou seu braço. Ao presenciar o que ela fez, algo se agitou em mim. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, eu via tudo com nitidez. O que você percebeu? Percebi minha mãe sofrendo um ataque por conta da cobiça que eu mesmo havia incentivado. 1/06. Vi a mulher que dedicou a existência toda para me oferecer o melhor, sendo maltratada por causa de grana. E entendi que me transformara no exato tipo de indivíduo que o pai detestaria. Ele inspirou profundamente. Naquela ocasião, após sua internação, voltei para o lar e reli todas as missivas que o pai dirigira a você antes de partir. 1/30. Você as conservava em uma caixa no guarda-roupa, se recorda? Recordo sim. Em uma delas, ele mencionava a mim. Afirmava que ansiava ver-me amadurecer como um homem íntegro, capaz de zelar por você na ausência dele. E eu fiz o inverso completo. Aliara-me a uma pessoa que almejava sua ruína. Lágrimas rolavam pelo rosto dele. 1/55. Foi justamente ali que resolvi que, ainda que você jamais me absolvesse, dedicaria o restante dos dias a me tornar o homem que o pai desejava. Apertei a mão dele. Daniel, você falhou. Falhou feio. Mas demonstrou a bravura de admitir e se transformar. Isso faz diferença. Você me absolve, mãe? Refleti com atenção antes de contestar. Absolvição não ocorre de imediato. 1/01/21. Trata-se de um percurso gradual, mas afirmo que avanço nele e me orgulho do indivíduo em que você se converte. Ele me envolveu em um abraço e, dessa vez, não brotaram receio ou suspeita. Senti apenas um filho envolvendo sua genitora. Ao retornarmos à sala principal, Laura tocava uma melodia delicada e os presentes trocavam palavras em rodinhas intimistas. 1/47. Instalei-me no sofá, contemplando a cena inteira, e captei uma lição valiosa. Perdera a família que julgava possuir, mas adquirira uma família forjada pela afinidade. Laura e Roberto, que me ampararam nos momentos de necessidade, os companheiros do hospital, que me resguardaram, a doutora Helena, que me auxiliou a digerir os fatos, e inclusive Daniel, que batalhava por uma oportunidade redentora. Família vai além do laço sanguíneo. 1/2/13. Família significa opção, fidelidade, estima. Ao término da celebração, com os demais partindo, Roberto me atraiu para um abraço apertado. Beatriz, você representa a alma mais valente que já cruzei. Eu apenas cumpri o necessário. Não, você foi além. Defendeu-se, batalhou por suas prerrogativas e, apesar de tudo, preservou a empatia. 1/02/37. Isso é incomum. Essas expressões ecoaram em mim. Nos meses subsequentes, minha rotina prosseguiu se equilibrando. Retomei a pintura, um passatempo largado tempos atrás. Iniciei cursos de dança. Desloquei-me até a orla e desfrutei de 7 dias inteiros, focados unicamente no relaxamento. 1/3 dizes. Daniel e eu nos reuníamos com frequência agora. Não se tratava da conexão anterior.
Aquela pureza evaporara irremediavelmente. Mas surgira algo fresco, erguido sobre alicerces mais sinceros. Ele iniciou um romance com uma moça chamada Amanda, colega de trabalho no escritório. Ela contrastava com Camila em todos os aspectos. Descomplicada, sincera, esforçada. 10324. Mãe, eu gostaria que a senhora a conhecesse, confidenciou Daniel certa ocasião. Tem certeza? Não será precipitado? Amanda está ciente de tudo. Narrei o ocorrido inteiro a ela. Ela opina que todos merecem uma nova oportunidade, se de fato se dedicarem à mudança. Encontrei Amanda em um encontro despretensioso para o almoço. Ela exibia timidez, porém, autenticidade. Ausente o traço manipulador de Camila. 103/48. E, sobretudo, ela laborava e mantinha sua independência. Senhora Beatriz. Ela me abordou. O Daniel relatou todos os detalhes do episódio. Desejo apenas que saiba que honro integralmente as barreiras que a senhora impuser. Agradeço, Amanda. E pode se dirigir a mim só como Beatriz. 10412. Observar meu filho ao lado de uma pessoa íntegra se infundiu em mim a certeza de sua genuína metamorfose. Ocorrido em março, 2 anos após o episódio, recebi uma missiva da perrisão. Provinha de Camila. Beatriz, eu sei que você não precisa ler isso de forma alguma, mas eu precisava compartilhar que sairei mais cedo graças ao bom comportamento. Ainda restam 2 anos aqui, mas em seguida estarei livre. Fique tranquila. 10436. Não pretendo te procurar, nem o Daniel, nem ninguém da família. Vou me mudar para outro estado, recomeçar tudo, distante de qualquer coisa. Aproveitei esse período para fazer terapia e confrontar meus fantasmas internos. Percebi que sofro de um transtorno de personalidade que nunca recebi tratamento. Isso não absolve o que cometi, mas esclarece boa parte das minhas atitudes. 0459. Desejo que você saiba que me arrependo profundamente e torço para que tenha alcançado serenidade. Camila, eu mostrei a carta à doutora Helena. O que acha disso? Ela indagou. Indiferente. As escolhas dela na vida já não interferem em mim. Isso demonstra evolução, Beatriz. Você atingiu um estágio em que ela perdeu qualquer influência sobre você. E realmente era assim. 10526. Camila havia sido como um furacão na existência da Beatriz, devastando tudo à sua passagem. No entanto, ela se reergueu, e o que ergueu era bem mais sólido do que o anterior. Aos 51 anos, hoje, Beatriz desfruta de uma rotina que jamais sonhou possuir. Não é impecável. Ainda surgem pesadelos esporádicos. Às vezes, ainda verifica os arredores com cautela, mas é a sua própria vida, moldada por ela. Chassa 1705-51. Daniel está noivo de Amanda. Ele solicitou minha aprovação antes de pedi-la em casamento, o que me comoveu intensamente. Mãe, agora pretendo proceder de modo correto e evitar os equívocos passados. Você tem minha autorização, meu filho, mas recorde-se, o matrimônio se baseia em cumplicidade, não em finanças. Eu entendo isso perfeitamente. A cerimônia ocorrerá em junho. 10616. Estarei presente, não mais como a genitora ingênua que arcava com todas as despesas e era ludibriada, mas como a mãe que impõe fronteiras equilibradas e requer consideração. Reflito bastante sobre os eventos passados, sobre como estive perto de perder tudo, minhas economias, minha estabilidade, minha existência, sobre como meu próprio filho me feriu de maneira tão grave. 10638. Contudo, também considero como despertei reservas de coragem que ignorava possuir, como aprendi a me proteger, a recusar, a definir meus próprios limites, como localizei indivíduos que genuinamente se preocupam comigo. A fratura no braço deixou marcas permanentes. Ao observá-las, não percebo debilidade, enxergo resistência, enxergo confronto, enxergo triunfo. 10703.
Laura sugere que eu redija um livro sobre esses fatos. Sua narrativa pode auxiliar outras mulheres, ela afirma. Quem sabe eu o faça. Talvez haja quem necessite saber que é viável se resguardar, inclusive contra a própria parentela. Que não se deve tolerar maus tratos apenas porque partem de quem supostamente te quer bem. Na manhã de hoje, despertei e preparei meu café com calma. 1:07:30. Instalei-me na sacada do meu lar, aquele que lociei com recursos meus, que ninguém pode usurpar, e contemplei o amanhecer. Meu telefone vibrou. Tratava-se de Daniel. Bom dia, mãe. Apenas para lhe transmitir votos de um dia excelente. Bom dia, filho. Igualmente para você. Sim, agradeço por não ter me abandonado. Você me forneceu razões para persistir. Mantenha esse rumo. 1:07:55. Desconectei a chamada e sorri. Não se tratava da existência que eu delineara, nem da família que visualizei, mas era autêntica, era sincera e era exclusivamente minha. Se alguém me questionasse o que extraí de toda essa experiência, responderia: descobri que a bondade não equivale à fragilidade. Descobri que absolver não implica ignorar. Descobri que laços familiares autênticos são aqueles que te valorizam, não os que te utilizam. 1:08:21. E descobri que Beatriz Santos, aos 51 anos, enfermeira, viúva, genitora, é infinitamente mais resiliente do que qualquer um supôs, inclusive eu própria. Aquele almoço natalino com o braço lesionado representou o instante mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais transformador da minha jornada. O mais doloroso, pois sinalizou o ápice da deslealdade familiar. 1:08:46. O mais transformador, pois foi o momento em que resolvi jamais me submeter a ser presa fácil de outrem. Atualmente, ao relatar essa saga, e relato porque há quem deva saber que a superação é possível, concluo sempre da mesma forma. Não permita que ninguém a engane, seja por ganância, por artimanhas afetivas ou mesmo por laços sanguíneos. Sua existência, sua honra e sua tranquilidade superam qualquer vínculo prejudicial. 1:09:17. E se eu, Beatriz Santos, logrei atravessar a tentativa de ruína por parte do meu próprio filho, você também pode superar os seus desafios. A marca no meu braço serve como minha insígnia de combate e a exibo com honra, pois no fim não se mede pelo número de quedas, mas pela quantidade de reerguimentos. E eu me reergui mais robusta, mais perspicaz e totalmente emancipada. Nha 09:43. Essa é a minha narrativa, a de uma mulher que compareceu a um banquete de Natal com o braço fraturado, escutou o filho afirmar que ela merecera, e ainda assim, refez sua trajetória partindo do nada. Se você enfrenta algo similar, entenda, não está isolada e possui uma força muito maior do que crê. 1:10:07. Em certos momentos, as decepções mais cruéis nos convertem nas edições mais invencíveis de nós próprias. E eu represento o testemunho vivo disso. Agora, se apreciou essa narrativa, clique e se inscreva no canal e conta aqui nos comentários qual vídeo te surpreendeu mais. E aí, não perca tempo. Vira membro para conferir os conteúdos exclusivos que eu não solto por aqui. Te vejo em breve.